podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 291 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Cassiano, que se veste de terno e gravata para gravar podcast. Olá, pessoal, é mentira. Tá na foto do Skype você tá de terno e gravata. É, cara, eu tenho feito sucesso com essa foto aí. É a única vez que eu pus terno e gravata. Não, brincadeira. Mas, joia, gente, bom estar aqui de volta. Não tenho sido tão frequente assim. Não por falta de vontade, é mais por falta de convite do Paulinho e outros motivos também. Mas eu sou Cassiano, tô aqui com o Guilherme Burjá, que migrou de Goiânia para São Paulo, não sei porquê, tem gente que faz esse tipo de coisa, e que também costuma assinar alguns manifestos explosivos por aí. Oi, pessoal, eu estou aqui e a Adri também está. É a única sumatogrossense que não tem foto com tererê. É verdade, preciso fazer, né, amor? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau, que não é político, mas tem nome de político. Olha só, Carlos Marques, vote em mim. E eu sou o Cacau, eu estou aqui com esse Paulo De Gasperi, que eu acabei de conhecer, não tem nada a ver com ele. E olha só, pessoal, estamos aqui com esse time especial para falar de um dos assuntos mais borbulhantes dos últimos anos, dos últimos tempos. Vamos falar da situação atual do Brasil, que nós estamos vivendo, que nós estamos experimentando. Mas mais do que isso, a gente quer trazer um pouquinho de luz no meio dessa confusão toda. A gente quer ser o mais imparcial possível para tentar trazer um cenário racional, um cenário sóbrio, pra gente tentar entender qual o nosso papel como cristãos no meio de tudo isso. É por isso que a gente traz aqui Burjá, Cacau, Cassiano, que tá nas entranhas do poder, pra gente poder conhecer um pouquinho mais tudo isso e poder pontuar esse momento histórico que nossos filhos vão estudar nas aulas de história daqui uns anos. Olha só, talvez vão voltar pra ouvir esse podcast pra saber como que as pessoas pensavam naquela época. Se constar nos livros de história, né? Se constar. Dependendo do que vai acontecer, talvez não tenha nem mais história. Nossa. Vamos abolir. Fica a dica, esposinha. Fica a dica, esposinho. Enquanto a gente se prepara para esse programa tenso, vamos falar do que mais importa, que é colocar tudo diante de Deus em oração, né, esposa? Olha, gente, a gente até falou isso durante o programa, de orar pelas autoridades, orar pelos políticos. Orar pela nossa nação. Mas assim, a gente precisa também colocar a oração na nossa rotina, da nossa vida, não é, Como amor? prioridade na nossa vida. E você sabe que recentemente esteve nos cinemas, já está em DVD, você pode assistir de diversas formas, o filme Quarto de Guerra. Olha, filme super comentado, viu? Galera aí tá todo mundo falando. Pelo menos deixa eu fazer as contas, acho que umas 10 pessoas, viu? O quê? Já falaram pra eu assistir esse filme. Ah, sim, a gente vai ver, mas a gente não vai necessariamente indicar o filme, porque a gente não indica nada que a gente não viu ou não leu, mas a gente quer falar do material relacionado ao filme Quarto de Guerra, que é publicado pela BV Books. Sempre que você assiste um filme, você pensa, eu queria tanto comentar mais sobre ele, estudar mais sobre o assunto que ele discute, e o filme Quarto de Guerra fala sobre oração. Gente, o filme cristão fala sobre oração, tem mais aqui discutir sobre ele mesmo, né, amor? E você pode reunir o seu grupo, sua família, seus amigos, seu pequeno grupo para discutir sobre o filme com o guia de estudo bíblico relacionado ao filme. Gente, esse guia de estudo bíblico, ele possui 5 sessões e é muito legal porque você, primeiro, passa o filme pra galera, pra geral, com o seu grupo aí, ou pode ser grupo de mulheres,
mulheres, grupo de homem, grupo de adolescentes, de jovens, verifica aí. Ou pede pra todo mundo assistir que depois a gente vai discutir e vai falar sobre o assunto do filme. Ou então você pode fazer sozinho, acho que eu vou fazer sozinho, né, amor? Nós dois, né? Bom, enfim, daí depois que todo mundo assiste o filme, ele é dividido em 5 sessões. E aí tem as discussões, e é muito legal porque cada discussão tem um vídeo pra você assistir. Isso eu achei muito legal. Em grupo e discutir sobre o vídeo também, que tem tudo a ver com o filme. São 5 clipes que tem no site quartodeguerra.com.br que todo mundo pode acessar. Pode ver agora. Não tem nem código pra acessar nem nada. E em cima desses clipes de 5, 6, 10 minutos no máximo, você vai poder fazer a discussão. Então você passa esse videozinho, esse clipe pro seu grupo, que é de dentro do filme mesmo, e a partir daí você faz toda a discussão. Achei muito bem bolado isso, como diria o Silvio Santos. Bem bolado, bem bolado. Bem bolado. Então fica aí a dica do estudo bíblico do Quarto de Guerra, e o mais legal é que é R$20 só. Gente, R$20 dá pra todo mundo comprar, esse estudo completo no site da BV Books, você pode adquirir clicando no link aqui do post ou entrando direto em bvbooks.com.br. Não, mas você vai clicar no nosso link, né? Você vai. Fica a dica. Muito bem, vamos lá então, falando desse tema complicado, todo mundo tenso, todo mundo nervoso, porque a gente vive num mundo polarizado, num mundo onde, apesar do Bauman dizer que nós estamos numa sociedade líquida, a gente gosta das polarizações, a gente gosta de assumir um time, defender ele até a morte e buscar todos os argumentos verdadeiros ou falsos para justificar a nossa paixão e para fazer ela vir à tona e convencer as outras pessoas. A gente entra naquela discussão maluca que ninguém convence ninguém e todo mundo se odeia. Olha, mas assim, o que eu queria falar, deixar claro, é que independente de partidarismo, de esquerda, direita, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, nós aqui, de podcastirmãos.com, junto com os convidados, a gente quer analisar toda essa crise, a gente quer analisar todo esse panorama político que tá acontecendo aqui no Brasil com uma ótica cristã. Assim como a gente analisou Star Wars com uma ótica cristã, olha só, tudo a ver. E a gente também quer dar uma olhada nesse momento político aí, como nós cristãos, como a gente deve atuar perante isso, e como a gente deve enxergar, como a gente deve se comportar e como a gente deve conversar também sobre isso. Antes disso até, eu tenho visto muita gente, ou pelo menos algumas pessoas, que ainda questionam o quanto nós podemos ou devemos nos envolver com a situação política do país. Já teve rodinhas de discussão que eu participei que eu ouvi coisas do tipo que nós cristãos não somos desse mundo, nós não temos que nos envolver com isso, dai a César o que é de César, né? Meu Deus do céu. Eu não sei se a gente precisa voltar tanto assim na discussão pra justificar esse programa, mas eu descobri que ainda existe gente que pensa assim. Eu faço minhas as palavras do autor de Hebreus. Eu queria assuntos mais profundos, mas os irmãos não ajudam. Eu tenho que falar das coisas elementares. Porque assim, que as pessoas ainda se perguntam se o cristão deve se envolver com política, tanto estando na política de fato, como um vereador, senador, deputado, essas coisas, ou também participando de assembleias, congressos e até discutindo isso, sabe? Esse tema a gente até já discutiu ele um pouco há um ano, no dia 2 de março de 2015, quando entrou no ar o programa 265, que falamos sobre corrupção. Então vale a pena também você voltar e ouvir lá depois esse programa. E a gente chegou a essa conclusão até com a presença do Cassiano, que sim, uma das formas da gente fazer diferença na sociedade é, se você se sente chamado ou tem a vocação para isso, se envolver nas questões políticas. Começando pela sua cidade, uma forma de você impactar a cidade, modificar a cidade, ser bênção na sua cidade é você se envolvendo com questões políticas também. Isso pode ir crescendo. Você pode começar, por exemplo, pela Associação de Pais e Mestres na escola, não é? Participa da APM, já faz diferença. Reunião de condomínio. Reunião, vai visitar o seu filho, vai ver o que o professor do seu filho pensa a respeito dele. Assina a agenda do seu filho. Essas coisas, começa por aí. Assina a agenda do seu filho.
É verdade. Não, mas é verdade mesmo. E esse discurso que nosso reino não é daqui é muito agostiniano para mim. Então eu penso que a gente vive aqui, a gente come aqui, a gente paga as dívidas aqui, a gente projeta a vida da gente aqui, mas espera-se viver e continuar a vivendo, só que em outro ambiente. Assim é que eu penso. Sim, sim. Eu acho que quando a gente tenta não chegar num extremo, a gente acaba caindo em outro, né? Uhum. Então, por exemplo, você vê os cristãos se envolvendo de maneira errada, querendo transformar do Estado uma igreja, né? Impondo a lei de Deus a partir da legislação e tal, é errado. É um extremo que a gente tem que evitar. Agora, a gente tenta evitar esse extremo, às vezes, né, algumas pessoas, achando que a gente não tem que ter nada de participação política, né? E que também é outro extremo errado, né? Então, eu acho que o cristão, ele deve brilhar a luz de Jesus Cristo em tudo que ele for fazer. E ele tá numa sociedade na qual a participação política, de uma forma ou de outra, é exigida da gente. E faz parte de viver numa sociedade mais justa, a gente mostrar a justiça de Deus de todas as maneiras que a gente pode, né? E, inclusive na participação política, na proposta de uma vida baseada nos critérios de verdade e justiça, né? Só pra gente olhar de grosso modo a situação que a gente tá vivendo, queria entender essa coisa dos dois times, né? A gente tem a direita e a esquerda, né? Tem gente que pende muito pra direita, tem gente que pende muito pra esquerda, e a gente vê essa luta na história do país desde a época da ditadura. Terminou a ditadura lá em 1984, 85 teve eleições diretas, e quem assumiu foi Tancredo Neves. Na verdade ele nem chegou a assumir, ou morreu logo que assumiu, e o Sarney veio e foi o primeiro presidente eleito do Brasil. Só pra entender, PMDB vem lá da ditadura, ele é direita ou é esquerda? Na verdade, o sistema na ditadura, ele era bipartidário, né? Sim. Você tinha a Arena e o MDB, né? Uhum. E o Tancredo, ele vem do movimento do MDB, que era um movimento, de certa forma, de oposição, vamos dizer assim, porque os presidentes todos eram da Arena antes, né? Isso. Então, ele é direita de um ponto de vista de um espectro político, se você olhar historicamente, mas do ponto de vista do que estava governando até então, ele era esquerda do regime militar, né? Uhum. Então Ela era a oposição, né? Eu acho que no Brasil é complicado você colocar essas duas siglas. Aham. Primeiro porque a gente reduz muito, né, o que é esquerda, o que é direita. A gente já começa polarizando, né? Justo. Até porque o mundo não vê mais só sobre esses dois espectros de cor. Uhum. Então, isso já é uma tendência já muito mais nova, mas o mundo é plural e, inclusive, nas suas expressões partidárias. Então, não dá mais para poder dizer que um partido é totalmente de esquerda e um partido é totalmente de direita. Uhum. Isso hoje é impossível. Esse tipo de análise hoje não dá mais. Por mais que essa seja a análise que a gente mais vê nas redes sociais e em todo canto que a gente vê essa discussão, né? Então, mas eu gostaria de lembrar que em 1989 o presidente Fernando Collor de Mello foi eleito e ele estava concorrendo com o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e ele ganhou, teve muitos votos, muita popularidade, ganhou, assumiu e tal. E também ele foi o primeiro e único presidente até então a sofrer o impeachment. Uhum. quando é que vai sair esse podcast aqui? Então. Não, segunda-feira agora. É verdade. Porque assim, o que eu acho interessante é que o povo elegeu o Fernando Collor de Mello e o Lula, do PT, perdeu. Depois o povo tirou o Fernando Collor de Mello e colocou o Lula, do PT. Teve 8 anos de FHC aí no meio, né? Ah, mas eu quis resumir, né? Tá bom. E agora o povo tá querendo tirar o PT e tá querendo voltar, ou não. Essa Então, é a forma assim, bem simplista de enxergar toda a situação, né? Na verdade, Não é simplista, não. É isso aí mesmo. Ah, É isso aí. Não, porque Não, assim, eu quero porque- saber o que acontece. O povo se cansou porque todo mundo queria uma coisa nova. Eu não tô defendendo nem A e nem B. Eu só tô tentando entender Primeiro porque não é o povo, Dri. No processo, em todos esses processos, o povo elegeu, mas na hora de tirar, quem o tirou foi a representação do povo. São os deputados. Então não há envolvimento do povo de forma direta. É Na diferente verdade, porque quando elege é eleição, né? eleição. E depois do Mas pra impeachment, retirar, não vai todo mundo pra urna decidir se ele sai ou não não. há um- Mas, por outro lado, são as não há um pessoas que o referendo. povo elegeu, né? O que Justo. tem só é a voz das ruas, né?
que é uma voz meio que estranha, porque na verdade, dependendo do é a voz das ruas, é igual a torcida do Corinthians em jogos, da torcida do Corinthians. O microfone da Globo só tá na torcida do Corinthians. Então você não consegue definir muito bem qual o tamanho e a força da torcida ou paixão da torcida. Então você tem que perceber em outros ambientes essa voz. Quando você vê os caras na porta do Planalto e se movimentam e se organizam tanto pelas redes sociais, e isso é um movimento legítimo. Ninguém pode dizer que isso é algum tipo de manipulação ou não. Isso é um movimento legítimo. As pessoas estão indo. Se elas estão indo de forma legítima, que eu não garanto, mas que é um movimento legítimo, essas pessoas estão ali. Agora, elas não tiram e não põem absolutamente ninguém. Mas faz um barulho danado. Tanto a questão do Collor quanto agora da Dilma passa menos, eu acho, pela questão do tipo de governo que o povo quer, sabe? Passa mais pelos escândalos de corrupção. Hoje tem um debate, acho que mais maduro do ponto de vista político do que tinha na época do Collor, né? Na época do Collor, a queda dele, o povo não pedia porque não concordava com os rumos que ele tinha pro país, ou com o ideal que ele tinha pro país, até porque ele tava acabando de assumir também, né? 2 anos depois ele caiu. Mas por causa dessas ações, tanto do confisco da poupança, quanto dos escândalos de corrupção e tal, então o povo pedia queda mais por isso. Não tinha muito a ver com mudança de política, acredito eu. E agora tem a ver tanto com a corrupção quanto com a crise econômica também, né? Que leva o povo pra rua. Então, ao mesmo tempo que você tem na rua liberais, por exemplo, que querem um governo mais liberal, você tem na rua gente que tá pedindo a queda da presidente, que não quer a suspensão das políticas sociais que o PT implantou, né? Então, é uma voz muito menos uníssona do que a gente às vezes pensa que é, né? Eu entendo que essa voz que se está na rua, ela é seletiva também. Os gritos são seletivos. Se você tem, por exemplo, no estado de São Paulo, o cerceamento do uso das escolas, e essa movimentação toda que houve em relação às escolas, uma crise hídrica, uma crise da merenda, você percebe que existe uma seleção do que pode e não pode ser motivo de corrupção. O povo não bateu lata, por exemplo, para esse tudo de desgraças que aconteceram na cidade de São Paulo, como a última chacina em Osasco. É um movimento quase que solitário do pastor Antônio Carlos. Então, eu acho que o que existe é um aquecimento para alguns temas e um desprezo, não sei assim se motivado porque não tem muitos likes o meu grito, então eu vou gritar naquele que tem mais likes. E eu acho também que tem muito a questão do... Assim, as pessoas acabam se preocupando muito mais com ela. Sim. O negócio da chacina lá, por exemplo, morreram acho que os 12, né? Eu não Foram conheço 12. nenhum dos 12, sabe? Na cabeça então, das pessoas. Eu não conheço nenhum dos 12. Eles terem morrido, isso não vai me afetar nem nada. Mas, quando eu vou comprar 1 quilo de carne moída no mercado e eu vejo que aumentou absurdamente no último ano e que se eu for pra rua e gritar o quilo da carne moída vai parar de aumentar, então eu vou pra rua. E quando eu vejo que um MacBook Entendeu? Pro novo tá sendo vendido a R$23.500, aí eu começo a sair na rua, entendeu? E que eu não consigo mais fazer minhas compras no AliExpress porque o dólar tá um absurdo. Ou você vai vender o entendeu? seu, né, Paulinho? Eu vou vender o meu. Então eu acho que a massa, eu acho que muitas pessoas vão na rua, não tô generalizando nem nada, tô falando que algumas pessoas que eu conversei falaram, não, a gente tem que protestar, porque o preço das coisas tá um absurdo, olha essa gasolina que absurdo que tá. E é mais esse pensamento, sendo que deveria ser muito maior, né? Muito mais altruísta, né? Só pra deixar claro, eu não disse diferente disso, pelo contrário. É justamente isso. A questão é menos ideológica, o que eu quero dizer, entendeu? Ainda que você ouça o grito, nossa bandeira jamais será vermelha, coisa do tipo, o que move alguns é uma visão ideológica, o que move outros é o preço da carne, entendeu? Não é a questão de que a população toda cansou de governos de esquerda, né? Colocou um governo de direita agora, um governo de esquerda agora cansou disso. Não, acho que é muito mais a conjuntura atual que leva as pessoas. E aí, lógico, tem os que são organizados politicamente que pensam o Brasil por um viés diferente, né? E eles vão também pra rua e vão... É muito complicado quando você vê que algumas pessoas estão participando disso por conta das viagens que eles deixaram de fazer pra Disney. Esse ano eu não vou poder ir pra Miami comprar os cadernos de escola dos meus filhos. É meio complicado isso. É sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver. É sempre uma nova esperança.
Eu tô quieto aqui, na verdade eu tava pensando se eu falava ou não, porque eu tô muito assim, contrariado, mais ou menos, de estar aqui, porque eu não. Eu falei pro Paulinho que eu não queria participar. Você veio pra cá por uma condução coercitiva, foi isso? Foi, mais ou menos isso. Mas eu prometi delação Não premiada é. pra ele. Não é, porque a gente deu um pão com mortadela pra você. No começo eu disse que eu ia usar a minha prerrogativa de não falar, eu não ia falar, eu ia participar, mas não ia falar, mas no fim não deu certo, teve habeas corpus aí pra todo lado. Não, mas eu tô pensando, o motivo é o seguinte, é verdade mesmo, eu tenho me mantido assim o mais quieto possível, inclusive nos círculos mais próximos, né? A gente tem, por exemplo, o grupo de WhatsApp da CEPAL, dos missionários da CEPAL, eu não falo lá, eu deixo a coisa rolar, eu já até escrevi algumas vezes, mas daí eu guardo e não posto, porque eu sou daqueles que crê que todos nós somos manipulados, em maior ou menor escala, maior ou menor medida, mas todos nós somos muito suscetíveis, né? Então esse negócio de voz das ruas e etc. é demais relativo, né? E o meu problema, na verdade, é o seguinte, tudo isso está roubando o nosso tempo, as nossas energias, está interferindo nos nossos relacionamentos, até dentro de casa interfere nos relacionamentos. Então, de repente, você vê gente brigando por causa da conjuntura política, por causa de situação política, por causa do Lula, E, gente, isso é um total absurdo. É um total absurdo. Não faz o menor sentido. E esse negócio começa a cegar a gente para um monte de outras coisas. Por exemplo, o que eu tenho pensado comigo mesmo, assim, com os meus botões esses dias. Se você vai fazer uma escala de pecado, de gravidade de pecado, né? Qual pecado que é mais grave, qual que é pior, qual que é melhor, etc. Então, assim, a corrupção é terrível, né? Roubo é terrível. Usar a máquina pública em proveito próprio é terrível. Tudo isso é terrível. Agora, eu fico olhando e fico pensando assim, né, olhando para os personagens, né, que estão atuando e tal, eu fico pensando assim. Eu lembro até, esses dias eu citei por aqui, né, eu lembro daquela frase do Al Pacino, né, eu até falo que é do profeta Al Pacino, né, lá do filme O Advogado do Diabo, dizendo que a vaidade é o pecado preferido, né, dele. E aí eu fico olhando para todos, né, envolvidos, assim, desde quem tá lá na frente, aparecendo na televisão, até o colega do lado aqui e tal, e nós mesmos, como a vaidade comanda, né, as nossas reações, as nossas... Então, aí eu fico tentando entender por que as pessoas se comportam dessa forma, por que elas reagem desse jeito, por que esse negócio agora é tão importante assim, e por aí vai. Então, assim, por que eu falo que eu evito falar nessas coisas? Porque eu não tô tirando a importância, né? E a corrupção tem que acabar, ela é um problema seríssimo, não pode ter corrupção, quem transgride a lei tem que ser punido de acordo com a lei, então a gente concorda, todas essas coisas aí, tudo isso daí a gente concorda. Agora a questão é que as situações, a realidade, ela é muito mais complexa do que a forma como a gente trata dela no dia a dia, né? E, por exemplo, se a gente for olhar com cuidado para o histórico da política do nosso país, então muita coisa já se esclarece, muita coisa a gente já entende por que as coisas são como são, né? Ou então a gente começa a encontrar paralelos, como você citou aí do impeachment do Collor e tantas outras coisas aqui que deveriam ser esclarecedores e direcionadores para nós, né? Na nossa compreensão, nos nossos posicionamentos. Então isso é uma coisa. Outra coisa, todo mundo tem que se envolver com política, aí tem até coisas que são até senso comum também, né? Porque todo mundo está envolvido na política, não tem como você não tá, de uma forma ou de outra você tá, né? Agora, todo mundo pode ser político? Claro que não. E isso para mim é uma questão que as pessoas ignoram, né? Não é igual aquele o Ratatouille lá, o ratinho, né? Que todo mundo pode ser cozinheiro. Não é todo mundo que pode ser político, não é todo mundo que pode ser presidente do Brasil. Então, assim, só que a gente fica tratando agora como se fosse assim, se é ficha limpa, vamos ver quem é o mais ficha limpa de todos e vamos dizer que era ele que ia ser o presidente. E, gente, isso é ridículo, não é assim que funciona, entendeu? Ser ficha limpa é um a priori, mas é só uma das prerrogativas, um dos ingredientes necessários para alguém poder ser um bom político e ser político é vocação, entendeu? Então, assim, vamos acabar com tudo, vamos tirar todo mundo, porque todo mundo é ladrão, ou é potencial ladrão, todo mundo é farinha do zero, e vai vir o que depois?
que vem depois? O que vem depois do impeachment? Entendeu? O que vai acontecer? Então, assim, eu acho que o povo mesmo, a gente não tá pensando nisso. Tem gente pensando nisso, claro que tem. E a gente é massa de manobra de quem tá pensando. Agora, a gente deveria estar pensando também, já que a gente quer ser tão maduro e tão conscientes politicamente, a gente devia estar pensando nisso, né? Eu acho, por exemplo, que um dos grandes personagens da história da política do país foi injustiçado, que foi o Carlos Luz, que deve ser algum parente distante meu, que governou o país por, sei lá, 4 dias, alguma coisa assim, quando tiraram o Café Filho, né? Isso lá nos anos 50. Não tô dizendo que não tem ninguém falando nessas coisas, mas será que a gente tá pensando de verdade, né? Nessas questões? Então, em suma, assim, para passar régua, eu acho que as coisas são muito mais relativas e mais complexas do que a gente tá dizendo e do que a gente tem até condições de elaborar, dizer. Tá todo mundo simplificando demais as coisas, e isso está nos cegando para o que de fato deveria nos importar, né? De que forma a gente está sendo manipulado, como que o diabo está se aproveitando dessa situação, e o principal de tudo, a gente está se colocando contra irmãos nossos, irmão contra irmão, família contra a família, nesse clima de ódio e de inimizade que não faz o menor sentido. Então eu já falei até em casa, gente, vale a pena a gente ter, sei lá, 10 minutos que seja de discussão e de animosidade por causa de política? Não vale, cara, esquece esse negócio, esquece isso daí, entendeu? Vamos em frente, porque o mais importante aqui somos nós, é o nosso relacionamento, é quem a gente deve ser de verdade, né? Então, assim, já sei que o que eu falei, vou ser mega criticado por um monte de gente, mas é o que eu penso, gente. Você fala que é importante a gente identificar como que nós estamos sendo manipulados. Eu acho que isso é meio que chave para esse momento também, né? Porque a gente acaba indo na correnteza que tá passando perto da gente geralmente, né? Então tá todo mundo falando mal da presidente, tá todo mundo indo pras ruas pelo impeachment, ou tá muita gente indo pras ruas contra o impeachment e tal, e a gente acaba sendo influenciado pelas informações que chegam e às vezes de formas até sem nenhum cabimento, né? Mensagens falsas. Quando começaram a vazar os áudios lá do grampo telefônico, na hora eu falei, cara, não vai demorar meia hora pra chegar áudio de alguém imitando o Lula, imitando a Dilma, imitando quem quer que fosse. Hoje a gente ouve a mensagem, não sabe mais se é verdadeira ou se é falsa, né? É verdade mesmo. E o que leva alguém, Paulinho, leva alguém a pegar uma mensagem dessa e repassar? Cara, não entra na minha cabeça, não faz sentido pra mim, não faz sentido. Porque a pessoa tá no fervor da situação e tal, e vem algo que corrobora com a opinião dela. Pensa, é verdade. Eu falo, pronto, tá aí o que faltava, vou encaminhar pra todo mundo, né? Então, mas você não concorda que isso é um mero exercício, assim, de autoafirmação? Porque eu falei isso pra alguns mais próximos, né? Você acha que você vai, com argumentação racional, apresentando evidências, não sei o que, você vai mudar a visão e o posicionamento que o cara que tá achando que a Dilma tem que sair, ou sei lá o que ele vai mudar. Só porque você vai conversar com ele, você vai mandar 3 posts pra ele, e você vai conversar com ele 10 minutos, ele vai falar, é verdade, cara, você tinha razão. Eu acho que não é. Isso não vai acontecer, isso, cara. Não vai, é mais uma autoafirmação mesmo. Mas na sociologia tem uma coisa interessante, que você estuda movimentos de turba, que são esses movimentos que a pessoa começa a correr sem saber por que ela está correndo. E há muitos experimentos desses no YouTube que são interessantes. Aquela história de você parar e ficar olhando para um prédio para cima. Sim. Aí para um, para outro, e todo mundo vai parando. Porque ninguém quer ficar sem a notícia nova, quer participar. Você sai correndo, todo mundo sai correndo junto. Então, esse movimento é também perceptível nas redes sociais. Porque uma coisa interessante, uma crítica que a gente tem recebido assim, nas redes sociais a respeito do manifesto, é por conta de uma palavra assim, nós escrevemos movimento de evangélicos. E tem irmãos até agora dizendo, vocês não me representam, vocês não me representam. Irmão, você está lendo a preposição de forma errada. Não é movimento dos evangélicos, é um movimento de evangélicos. O cara não consegue mais identificar uma preposição. Então, assim, tá certo que nós temos um déficit de compreensão de textos com mais de 5 palavras, a gente não consegue concatenar as ideias, os parágrafos não fazem sentido, a gente precisa de desenhos e infográficos para entender. Tá certo, eu entendo isso. Mas o povo evangélico deveria ter um pouco mais de destreza nisso, porque nós somos o povo da interpretação. Nós somos o povo que lê o texto, que tenta entender o texto e tenta aplicar o texto à própria vida.
Então, como é que esses caras estão lendo o texto bíblico? Se eles não conseguem compreender um de do, se eles não conseguem entender um para e um contudo, eles não conseguem compreender, eles não conseguem entender as ideias, refletir sobre elas e, a partir da sua reflexão, gerar algum tipo de fala. Então é muito complicado tudo que a gente está vivendo, porque somado a tudo isso, déficit de atenção. E também essa maldade. Por exemplo, agora eu estou procurando confirmar uma informação de que um líder do movimento Vem Pra Rua já foi assassinado. Ninguém noticiou. Esperei os grandes portais dar algum tipo de nota, ninguém deu nota nenhuma e não apareceu. Mas esse é um post hoje que já foi replicado na minha rede, na rede, que não é muito grande, já por dezenas de pessoas. Então é muito complicado. É um barril de pólvora isso que a gente está vivendo. Uma coisa que eu queria falar também, Borja, é que assim, as pessoas, elas estão com os ânimos muito alterados. Então todo mundo fica muito bravo e briga muito, sem nem saber realmente as coisas que estão acontecendo. E tem uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, é que se eu não tô falando mal do cara, não significa que eu concordo com ele. Não significa que eu tô do lado dele. Eu só não tô falando mal do cara porque eu não acho certo a gente falar mal de ninguém. Eu acho que a gente tem que buscar a paz, buscar a santificação e também a gente tem que ser objeto de paz, veículo de pacificação. Até porque já tem gente suficiente falando, né, Dri? Já tem gente dizendo o que eu quero dizer, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho dito. Eu não preciso ficar colocando lenha nesse negócio, porque não sou eu que vou. Eu concordo que tem pessoas que ocupam algumas funções ou outras posições aí que, de fato, é importante elas se manifestarem. No nosso caso, assim, no meu caso, até porque se eu me manifestar, eu vou estar me manifestando em nome da instituição que eu represento, ou das instituições que eu represento. E eu não tenho, não posso fazer isso. Até porque a gente não tem consenso, né, dentro das nossas organizações. Por exemplo, eu represento a CEPAL e represento a MTB. Eu sou diretor da CEPAL e sou presidente da MTB. Não existe consenso dentro dessas organizações para eu falar em nome delas. E por outro lado, eu tento conter esse ímpeto, essa necessidade de ter que ficar me afirmando e dos outros terem que saber que eu penso assim, eu penso assado, entendeu? Porque eu acho que isso é muito revelador, especialmente do que eu falei, da nossa própria vaidade. E é muito mais importante eu combater a minha vaidade do que combater a corrupção do Brasil. Não que não seja importante. E essa é uma compreensão errada. Quando você fica em silêncio, às vezes, o cara já pressupõe que você tá do lado diferente do dele. E já começa a te atacar. Por exemplo, todo mundo fica falando que eu tô defendendo o PT, que eu sou de esquerda, que eu não sei o que lá. Eu nunca falei isso. E não é verdade, entendeu? Só que é porque eu tô quieto, né? Porque na verdade, é isso. Eu acho que tem gente que tá no... O Dr. Shed, por exemplo, acho que ele não precisa se preocupar muito com isso. Mas eu não. Pra mim, combater a minha vaidade e outros impulsos carnais meus é mais importante do que combater a corrupção do Brasil. É complicado a gente colocar as motivações de quem se manifesta, né? Eu tenho dito que a gente tá olhando mais quem se manifesta do que o que a pessoa manifesta. A gente tá querendo mais ler a pessoa do que o que de fato ela tá escrevendo. E daqui a pouco a gente vai ignorar tudo que todo mundo fala e só vai ter uma conversa de personagens em silêncio e ninguém vai se ouvir, ninguém vai entender mais nada. Porque a gente tá nisso. A gente quer ler entrelinha, a gente quer saber quais são as motivações ocultas. Então, assim, eu tenho levado pessoalmente uma visão bem ingênua das coisas em si, pra ver se eu consigo entender. Então, se a pessoa tá na rua pedindo a queda da presidente, tem 3 milhões nas expectativas mais baixas foram na rua pedir a queda da presidente, ou da presidenta, são 3 milhões... porque eu tenho que falar as duas pra ninguém achar que eu tô de um lado ou de outro. Mas se tem 3 milhões, são 3 milhões, é um número representativo pra caramba, pra qualquer coisa que você fizer no país, é um número representativo, e que estão dizendo o que eles estão dizendo. A gente não tem como colocar na conta de um elitismo, porque assim, a gente sabe, todo mundo sabe, a insatisfação com o governo, ela atravessa todas as classes sociais e todos os espectros políticos. A esquerda tá insatisfeita com o governo, tá todo mundo insatisfeito com o governo. E outra coisa, isso é uma característica
histórica da queda dos presidentes no país. Eles ficam isolados dos dois lados. Quem antes o colocou começa a achar que ele não se compromete tanto com a causa, e quem já era oposição antes fica ainda mais ferrenho. Eu só queria concordar com isso, de que aquilo que eu falei, que o grau de relativismo, né, de tudo que está acontecendo é muito maior do que a gente imagina. Então, assim, eu entendo que 3 milhões é um número significativo, apesar de não ser tanto quanto as pessoas pensam que é, porque você tem um extrato da população, é uma gota d'água no meio da população brasileira. Então, assim, enfim, é representativo, mas é relativo, né? Tudo é relativo. E o grau de insatisfação também eu concordo que é relativo, porque tem vários fatores aí. A Adri falou dos preços, né? Então eu tava esses dias conversando com alguém também pessoalmente, assim, porque os preços, a inflação e tal. Eu passei dos 40. Eu me lembro ainda, quando meu pai ganhava o salário, tinha que ir no supermercado no dia pra fazer a compra, porque a gente tá reclamando de uma inflação de 10% ao ano, ela era 90% ao mês. É verdade. Quem tinha bastante filho que saía no lucro, né, Cassiano? E hoje você tem uma população jovem grande, que é de direita, né, que são essas coisas assim, que são interessantes, né, de se observar, e que até defende retorno de governo militar, entendeu? Então, assim, tudo é muito relativo, muito relativo. E uma coisa que eu gostaria de apelar para todo mundo que tá ouvindo a gente é que a gente, acima de tudo, a gente não deve esquecer de que nós somos cristãos e que nós temos que ler a Bíblia e sempre buscar na Bíblia também como agir diante de atitudes assim. Inclusive, até separei alguns versículos aqui que falam sobre tribulação, sobre oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração e sempre oração. Romanos 12:12. Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, assim, a gente lembra que tudo que tá acontecendo, que toda essa corrupção sempre veio de muito antigo e acontece muitas coisas dentro da nossa própria casa, com o nosso próprio filho, com nós mesmo, da corrupção intrínseca. E o que a gente tem que fazer é lembrar da nossa humanidade, é dobrar o joelho, orar e pedir para que Deus interceda por nós. E também para que Deus interceda pelo país. Porque a gente sabe que tudo, independente de partido A ou B, ou o que acontece, a gente é cristão. E cristão vive de oração. Ou pelo menos deveria, né? Uhum. Lembrando até que em 2 Crônicas 7, de 12 a 16, Salomão, o rei Salomão, que era um rei sábio, super inteligente, ele orou e suplicou a Deus para que ele alterasse o rumo que estava tomando a nação dele. E o Senhor apareceu e falou: eu ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Daí fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente nunca deve esquecer de que a gente é cristão. Nunca. Independente do que tá acontecendo, respeitar o próximo, buscar ser veículo de paz, um pacificador e orar, orar, orar. Porque em momentos de crise, a gente consegue tocar no coração de muita gente. Isso que a Adri falou é muito importante com relação, claro, da oração e com relação ao próximo, né? Porque o maior problema que a gente tem visto hoje é esse confronto, que não é só um confronto de ideias, tem se tornado um confronto pessoal mesmo, como o Cassiano falou, tem até separado famílias, né? Por causa de questão e ideologia política. E a gente saber respeitar a opinião do outro, saber tomar a nossa posição, né? Tentar entender o cenário para saber como lidar e como ser um veículo de transformação na sociedade que a gente tá, mas sempre respeitar a opinião do próximo, né? Não achar que é porque ele não concorda com você, ele é um alienado, ele é um burro, ele é um ignorante, ou ele é um desempregado, ou esses estereótipos todos que a gente coloca no meio dessa discussão toda, né? Parece que a gente tá discutindo um time de futebol, né? Então, ficou bem isso, assim, esse tipo de polarização, ela só tem uma função: diminuir o debate, estabelecer quais são os temas que vão ser debatidos, quer dizer, você diminui a amplitude
virtude do debate, nós temos coisas muito sérias para discutir. Por exemplo, o financiamento de campanha. Essa discussão não está em pauta. Não está em pauta o modelo político que nós temos, que é um modelo defasado, um modelo que não representa as massas, que não representa as pessoas. É um modelo que favorece demasiadamente grupos que têm muito recurso financeiro. Então, tudo isso, quando você polariza, você diminui o debate, diminui o discurso, diminui a solução de problemas estruturais. Aí parece que no outro dia que tudo tiver resolvido, tipo, a Dilma saiu hoje, amanhã vai virar, sei lá, uma foto, daquelas fotos de testemunho de Jeová. O leão e o cordeiro junto, a onça perto de tudo lá. Então, assim, cara, é muito estranho. Nós temos muitas outras coisas que precisam ser tratadas. O modelo de ensino médio, simplesmente essa discussão foi deixada de lado. Foi um dos itens da campanha presidencial dos dois grandes candidatos, do Aécio e tanto da Dilma, a mudança do currículo do ensino médio. Cara, o número de pessoas que abandonam o ensino médio é muito grande. É muito grande. Mas é assustador o número de jovens fora da escola. Eu acho que foi boa a palavra da Adri e do Paulinho aí, de vocês dois agora. Eu acho que essa é a palavra mais importante, né? E pacificadores é o que nós devemos ser mesmo, né? Hoje, até o Paulinho compartilhou comigo um texto do Antônio Carlos Costa, e ele começa com esse versículo de Mateus 5, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu acho que nosso papel maior é esse mesmo, né? Então, eu falo que a gente tem que guardar o coração e a língua também, porque não adianta, a gente começa a falar nesse assunto, né, e dá ele é apaixonante, né, e o maior risco que a gente corre é esse, a gente acabar desqualificando pessoas, né, ou excluindo um ou outro, tal. Então, mesmo esses jovens, né, eu falei dos jovens, tal, isso me preocupa, né, é uma coisa que me preocupa, me assusta, na verdade, porque eu não esperava isso, né, eu não esperava. A gente estudava em Universidade Federal, era dominado por esquerda, né, hoje é ridículo você ter um pensamento de esquerda, é ridículo, você é um tapado se você tem um pensamento de esquerda. Então, assim, mudou muito rápido, é uma loucura. Isso me assusta, mas eu não quero desqualificar também esses jovens que estão pensando dessa maneira. Eu acho que são movimentos pendulares e são naturais, entende? Interessante porque o que ocorre quando você vivencia essas coisas? Eu recebi uma mensagem de um irmão, e eu pastorei a igreja que ele é membro hoje, e aí ele disse o seguinte, que estava revendo todas as minhas mensagens que tinham tocado a vida dele, porque ele descobriu que eu sou um esquerda, que eu sou um comunista, que eu sou socialista. Tipo, ele voltou pra ver assim, olha como ele era bom, né? Não, aí ele disse que ia fazer isso e que estava convidando todas as pessoas que já tinham ouvido a minha mensagem para fazer a mesma coisa, para poder descobrir ou fazer uma releitura do que ele tinha pregado. Bom, aí eu chamei ele no privativo e disse assim, então é melhor você largar a sua esposa, porque eu pedi para que ela ficasse com você, que ela não deixasse você. E eu também falei para você, então aquilo que eu também ensinei para você não serve, então vai viver sua vida perdurária que você vivia antes de receber o conselho pastoral. Então, essas coisas, elas irritam, deixam a gente chateado. Gente que você sabe que você fez aquilo que Jesus pediu para que fizesse por elas, e agora, por conta de uma posição que ela não entendeu, primeiro que ela não entendeu, porque eu preciso escrever assim, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou do povo. Eu sou do povo. Se você ouviu a música aí, então você entendeu. Aqui embaixo as leis são diferentes. É isso. Então, eu preciso dizer para as pessoas isso o tempo todo, que o fato de eu pensar, de eu questionar, não me põe contra nem a favor. Eu só me posiciono. Isso é importante as pessoas entenderem. Então, você que está ouvindo esse podcast, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. E sobe a música, né? E sobe a música. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. O que mais me toca nessa história toda é algo que o Cassiano levantou aí no meio da conversa e a Adri e o Paulinho retomaram e que agora o Burjac também fala, então acho que é mais ou menos o que move a gente todo, né? Que isso não pode dividir a gente como igreja, isso não pode dividir a gente como corpo, sabe? Rola muito desrespeito, assim, sabe? Por exemplo, o Burjac coloca aí o que ele pensa a respeito do governo. Aí a pessoa vai e faz esse tipo de coisa que ele citou, né? Desconsidera toda a história do cristianismo que ele tem, todas as pregações, todo o ministério. Você tá
querendo categorizar as pessoas de maneira que elas não são categorizáveis. E você tá desrespeitando a pluralidade das formas como a gente se envolve com Deus, né? Então, quando as pessoas fazem isso como fizeram com ele, quando fazem... Vixe, eu já tô até cansado já. Tantas vezes que as pessoas vêm falar comigo como se estivessem falando primeiro com uma categoria em vez de falar com uma pessoa, sabe? Você não tá contribuindo pra gente crescer como corpo, né? Agora, você tem todo o direito de manifestar o que você pensa, da maneira que você quiser e livremente. E as pessoas têm direito de conhecer de você o que você disse, não construir a respeito de você um personagem que não necessariamente você cumpre, sabe? Então elas vão fazer isso invariavelmente, mas te julgar a partir disso, isso não é você, sabe? Então isso não é ninguém. Então quando esses tantos de textos que saem por aí, pronunciamentos das pessoas dizendo o que pensam a respeito de tudo que tá acontecendo, vamos ler o que as pessoas estão dizendo, não vamos julgar as pessoas pelo que elas não estão dizendo, porque a gente acha que elas deveriam se pronunciar. A gente lida com o que a gente tem, não com o que a gente não tem, né? Então, menos, né? Diminui um pouco o ódio, né? E vai pra rua pra defender o que você quer defender, pode defender, vai à vontade, defende. Se quer a queda da presidente, vai. Se você quer que o presidente fique, vai pra rua também, vai pacificamente. Agora, um ponto que a gente precisa sempre voltar, que pra mim é tudo que tá em jogo hoje, é se as nossas instituições estão se fortalecendo ou não. Esse é o grande ponto. O meu maior medo de tudo, porque o que aconteça vai acontecer, Deus controla a história, mas o que eu fico mais preocupado é que em toda essa história que a Adri falou aí no início, a gente tem uma democracia curtíssima e interrompida por momentos de autoritarismo o tempo todo. Então, se as nossas instituições não estiverem se fortalecendo, daqui a pouco a gente vai cair de novo no autoritarismo, porque a gente tem possibilidades políticas de lidar com as coisas, a gente tem caminhos jurídicos para lidar com as coisas, mas quando isso tudo se esgotar porque a gente não levou a sério, a gente não fortaleceu esses caminhos, a gente vai cair de novo em algum uso da força por algum grupo, sabe? Então, esse é meu grande medo e é isso que eu gostaria que a gente estivesse refletindo também agora, né? Eu queria só, assim, elogiar e agradecer o Cacau por essa palavra, porque eu acho que essa transparência e tal é muito inspiradora pra nós, né? Eu também queria dizer, assim, que tem dia que eu penso uma coisa e no dia seguinte eu já penso outra. Às vezes eu me posiciono por causa disso também. Eu nunca fui um cara alienado, eu estudei ciência política na universidade, então, assim, eu não sou um cara alienado, eu não sou burro, entendeu? Uhum. Só que, cara, tem dia que, por exemplo, minha esposa fala um negócio e a gente tem visões bem diferentes, assim, no campo político. E aí eu fico pensando, falo, cara, será mesmo? Sim, eu não tenho certeza, entendeu? Então, assim, eu só queria incentivar também a gente ser honesto, ser transparente, buscar ambientes assim e respeitar a diferença, respeitar a visão do outro. Não é que o outro pensa diferente, que ele é burro, que ele é tapado, que ele é ignorante, que ele não tem cérebro, entendeu? Cara, as pessoas têm direito de pensar diferente e a gente tem que respeitar, a gente tem que se respeitar, só isso. E um exercício importante é a gente conversar com quem pensa diferente, né? Eu tenho amigos que pensam muito diferente de mim, igual você falou da sua esposa, né? Amigos que pensam muito diferente de mim, e eu converso com eles, e aí que é o negócio, né? Porque você sabe que ele é mais do que a opinião política dele, né? Então você conversa, né? Só pra botar em perspectiva, não necessariamente você vai mudar de opinião, né? Mas pra botar em perspectiva, né? Paulinho, posso sugerir o reverendo Guilherminho Cunha, da Catedral Presbiteriana do Rio? Ele postou um vídeo no YouTube e está sendo replicado, em que ele faz um apelo à comunidade evangélica. Ele, claro, ele está falando primeiramente a comunidade presbiteriana e a comunidade que ele pastoreou, mas serve para todo mundo, para esse espírito de cuidado, porque mesmo que essas pessoas que estão sendo investigadas tenham de fato errado, a palavra de Deus diz que nós não podemos chutar cachorro morto. A palavra de Deus diz isso. A palavra diz que a gente não pode chutar cachorro morto. Né? Que a gente tem que cuidar principalmente daqueles que estão encarcerados. Ninguém está preso só por injustiça. Está preso por se cumprir a justiça. E Jesus disse que esse ministério é a vocação do cristão, visitá-lo quando ele está preso. Então, essas pessoas que forem condenadas, e muitas já estão condenadas, estão presas, elas merecem a nossa visita, merecem o nosso cuidado, merecem a nossa atenção, porque a palavra de Deus não nos autoriza
a tratar ninguém como geni. A palavra de Deus nos autoriza a tratar todos como aquele que está jogado no chão, como aquele judeu, e a palavra de Deus diz que a nossa vocação é para samaritanos. Então eu entendo que agora é uma hora também para refletir qual o nosso papel. Sangue na boca, sangue nos olhos, desejo de vingança, sangue nas mãos. Não combina com o comportamento cristão. Não combina. Perfeito. A indignação sim, a revolta sim, porque você é brasileiro, mas a ira, ela tem tempo e prazo de validade. Deus nos comunicou esse atributo a nós, que é a ira. A ira é um atributo divino e ele comunicou a nós, mas ele não nos autorizou a tomar nenhuma atitude nesse estado de ira. Só ele pode, nós não podemos. Então, o que compete a nós é agirmos com sobriedade, equilíbrio e buscar cuidar dessas pessoas, porque todas elas têm família. Boa. Muito bom. Acho que a discussão foi muito interessante, acrescentou bastante, abriu mentes, e eu acho que é esse o objetivo que a gente queria mesmo aqui. Trazer a discussão para um outro nível, menos passional, mais olhando para o próximo, pensando no próximo e colocando sempre na mente a necessidade da gente rogar a Deus, né? Pedir a Deus realmente a direção em tudo isso. Como será o futuro do nosso país? No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos de repressão religiosa. A gente tá numa sequência tensa, hein, esposa? 2 programas pesados. No próximo a gente vai falar o quê? Sobre coisas... Batman e Superman? Coisas de pobre, igual o Novarquinho fez. Ai, gente, deixa os meninos do Novarquinho. Não gostei de falar de Superman, hein, marido? Mas enfim, repressão religiosa, o programa 290. A gente quer agradecer de novo, porque todo mundo tá comentando. Isso é muito legal. E assim, a gente ficou feliz porque várias pessoas disseram que foi o melhor programa do podcast Irmãos.com. O pessoal mandou mensagem, mandou WhatsApp, escreveu, no Facebook, até aqui nos comentários. E a gente quer agradecer a todos que comentaram e mandar um abração pro Roger Ball. Não é Roger Brown? Não, Roger Ball. É Ball. É Roger Super Ball. Para Aldean. Para o Cláudio Antônio da Silva, que não quis comentar já de cara, porque ele falou que agora não dá mais pra editar comentários do Irmãos.com, então ele só vai comentar depois que ouvir, mas ele ainda tem a nossa colocação. Ele é o first honorário, né? Não tem jeito. Exatamente. Agradecer também ao Luciano Lopes. Ao Heber Evangelista. Ao Amarildo Rocha. Que de novo acrescentou muito, assim como no programa anterior. Ao Charleston Cardoso, que disse que o nome dele é Charleston Lucas, e a gente pode chamar de Lucas, então tá combinado. Não, é muito chique, eu não tenho nenhum amigo chamado Charleston. Tá bom, vai Charleston, obrigado por comentar. Ao Daniel Sass, que ele curtiu pra caramba nosso pod. Que foi um dos que falou que foi um dos melhores podcasts que já ouviu. Valeu, Sass. Ao Carlos Nogaroli. Ao Evandro Augusto da Silva. A Josiane e a Adriana Serafim Miachará. Obrigado a todos que comentaram. E a gente gostaria de ler aqui o comentário do Charleston, nosso amigo Lucas. Porque é um nome tão diferente, vale a pena ler, né? Merece atenção. E ele escreve aqui, que assunto, hein? Como a própria Dri disse, este é um tema pouquíssimo abordado, não sei se por medo ou negligência. É tão mais fácil apontar os erros alheios e criticar outras denominações ou religiões. É tão mais interessante adotar a política do eu falo mesmo, quando se trata de apontar o cisco no olho do irmão. Como prova disso, é fácil encontrar publicações a respeito da igreja A alfinetando a igreja B, e geralmente tem mais relação com briga por número de membros do que uma denúncia pro bem da igreja de Cristo. Olha isso. Como um conselho de irmão que tem como objetivo corrigir e não difamar. O importante é que existem ministérios comprometidos com a verdade, como o Irmãos.com, é ele que fala aqui. Olha, S2, hein? Que trazem à luz esse tipo de falha das nossas igrejas, que tem ocorrido muito mais do que pensamos. Mas eu ainda acredito em líderes comprometidos e inspirados por Deus, que tratam e não maltratam suas ovelhas, que corrigem sem sufocar e amam sem mimar. Parabéns pelo trabalho e continuem sendo a diferença na podosfera. Obrigado, Charleston. Muito obrigado.
Obrigada, Charles. Excelente comentário, é isso mesmo que a gente quer ser essa luz, a gente quer trazer luz, como a gente tentou fazer nesse programa aqui É verdade. sobre Algumas crise. pessoas falaram assim, mas por que vocês vão gravar esse programa de política? Vocês estão doidos, vocês estão malucos. E, meu, a gente é cristão, a gente é crente. A gente tá no mundo. E a gente tem que orar e passar as coisas pra vocês também. Isso, a gente quer trazer luz no meio dessa confusão e é por isso que a gente vem com programas pesados também, né? Aqui não é só café com leite, não. Não, e você tem que comentar aí. Isso. Lembrando, comentando sem ofender. Isso, respeitando. Utilize esse espaço, respeitando a opinião do próximo, que é nosso maior objetivo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que você for comentar, principalmente nesse programa polêmico que estamos lançando agora... Pode discordar, galera, pode discordar. Pode discordar do que a gente falou. Só não pode ferir. Vamos comentar com amor e participar dessa discussão também, tá bom, galera? Não esquece do compromisso que você pode ter com a gente, de comprometer-se com o nosso ministério, com uma oferta mensal. Você pode participar. Mande irmãos.com/vocário. Nós estaremos no Vocário, nós estaremos em Encontro Cepal, mas tudo isso porque vocês participam também, né? A gente não ganha pra estar nesses eventos, a gente tem que se virar aí do nosso jeito. Mas é porque a gente acredita na ideia deles, na ideologia e na diferença que faz no Brasil. E a gente acredita que nós estamos sendo usados por Deus para fazer esse conteúdo chegar até vocês também. Então participe, patrocine nosso ministério também, entre em irmãos.com/comprometa-se. Mas é isso aí, aguardo seus comentários e eu vou recomentar e eu vou triplicar no seu comentário. Cada um tem direito a 5 minutos nos comentários desse programa, especialmente.